Muito boa tarde, amigos do canal Critica Brasil. Eu sou Roberto Cardoso, eu sou do canal Pensando Alto. Eu estou em viagem no momento, isso aqui não é minha casa, isso aqui é um quarto de hotel. Mas vocês sabem que o Akia Santarém está afastado, ele está se recuperando de um problema de saúde. E quando um amigo pede, mesmo não estando em casa, mesmo não tendo todas as condições, a gente tem que ajudar. Então hoje eu estou aqui para passar para vocês o Critica Brasil News. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, o meu canal é Pensando Alto. Se inscrevam lá para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo, certo? Vamos começar falando sobre a Rede Globo. A Rede Globo está em pé de guerra com Jair Bolsonaro desde que esse governo começou. E não é uma questão de audiência, tá? Não é uma questão de qual é a emissora faz mais novela. Eu quero que vocês vejam o jogo de poder que está por trás. Porque Jair Bolsonaro pensa assim: em 1964, nós tivemos o golpe militar. A Rede Globo não existia. A Rede Globo foi fundada em 1965 e os militares grudaram nessa emissora que surgiu na Rede Globo. Nos anos 60, a Rede Globo já era a maior emissora do Brasil. E a Rede Globo hoje elege presidente e derruba presidente. Qual que é a ideia de Jair Bolsonaro? Eu quero fazer a mesma coisa, mas não com a Rede Globo. O parceiro dele é o Edir Macedo. Então há um projeto de poder. Edir Macedo tem um partido, que é o Republicanos. Os filhos de Jair Bolsonaro já são filiados ao partido do Edir Macedo e eles querem agora colar a Record no presidente Jair Bolsonaro para perpetuar Jair Bolsonaro no poder e a Record fazer a mesma coisa que a Globo fez, ser a porta-voz oficial do governo e se tornar o maior grupo de comunicação do Brasil. Eu vou repetir. Ah, mas a Record não consegue derrubar a Globo. Gente, não estou falando de qualidade de novela. Não é quem faz melhor programa de auditório. Estou falando de um projeto de poder. A Rede Globo sequer existia e colada no presidente da República, na ditadura militar, superou a Record, a Excelsior, a Tupi. Essa é a ideia. Se a Record fosse maior, ela não precisava colar no presidente. É por isso que eles têm esse projeto de poder. E o que Jair Bolsonaro está fazendo agora para bater de frente com a Rede Globo? Está usando a Receita Federal. Porque, veja, a Rede Globo, quando contrata os artistas para fazer a novela dela, ela precisaria contratar, legalmente falando, como pessoa física. Você pega a carteira de trabalho, assina, paga o imposto de renda de 27,5%, como qualquer trabalhador. Mas a Rede Globo não faz isso. O que ela faz? Contrata como pessoa jurídica. E aí ela não precisa pagar férias, alguns benefícios, e quem recebe o artista também não precisa pagar os 27,5%, paga menos. Os dois pagam menos imposto. Isso está certo? Obviamente não está certo. A Receita Federal tem esses dados, está indo para cima. Foram 43 artistas da Globo que foram autuados, alguns estão tendo que pagar 10 milhões de reais de multa e está todo mundo desesperado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Receita Federal acusa a Globo de associação criminosa com artistas. Veja, é muito sério. Artistas estão tendo que pagar, veja, em alguns casos, até 10 milhões de reais. Tá? São 43 artistas que foram notificados. Veja, 43 artistas que foram notificados por contratos que a Receita considera irregulares. Em alguns casos, teve gente que trabalhou para receber 1 milhão de reais, mas como não pagou o imposto correto, pagou menos. Agora que tem que pagar direito, vai ter que pagar, por exemplo, aqui, ó, uma multa de 150%, mais atualização monetária, o cara vai pagar mais de imposto do que o que ele recebeu para fazer o trabalho. Ele recebeu 1 milhão e vai ter que pagar 1.008.000 reais. Está todo mundo desesperado. E aí o que eu falo para vocês? Entendam o que está por trás. Estamos falando de um jogo de poder. Porque a Rede Globo está errada? Está. Os artistas estão errados? Estão. Só que a lei é para todos. A Record também faz isso. A Band também faz isso. O SBT também faz isso. Nenhum deles está sendo autuado. Nenhum dos artistas das outras emissoras está sendo, na justiça, tido como parte de uma organização criminosa. Então você veja que não é simplesmente estamos indo atrás de contratos irregulares, porque todos, sem exceção, fazem contrato com os artistas como pessoa jurídica, e eles estão indo só atrás da Rede Globo. O artista é que está pagando o pato. Né? Na briga de Jair Bolsonaro com a Rede Globo, quem está pagando o papo é o artista, que é um trabalhador.
Todas as emissoras trabalham assim, ele não tem opção, ele tem que aceitar essa condição se quiser trabalhar. E é ele que está pagando o pato e os artistas estão revoltados. Então é aquela briga, será que nós estamos melhor com o Globo ou com Rede Record de Macedo? Essa é a nossa situação atual, não tá fácil para ninguém, tá? Vamos mudar um pouquinho de assunto rapidamente, porque o Donald Trump não enfia o rabo entre as pernas que ele perdeu. Ele perdeu as eleições americanas para o Joe Biden, mas ele não consegue entender isso. Dá uma olhada aqui agora, ó. Trump busca contestar a eleição no Congresso. Presidente e aliados sinalizam que ainda há atalho para reverter a derrota, mas republicanos começam a baixar a guarda para reconhecer a vitória de Biden. Basicamente, o que esse senhor aqui está fazendo, o Donald Trump? A eleição americana é estranha, porque ela não é eleição direta, não é a pessoa, não é o cidadão americano que vota diretamente. Você vota dentro dos seus estados para decidir em quem os representantes devem votar. Eu vou fazer um exemplo para você entender. No seu estado, vamos dizer, não tem um certo número de deputados? Pode ter 10 deputados, 20, 50, dependendo do tamanho do estado. Cada estado tem um número de deputados. É como se no seu estado você votasse para decidir em quem os deputados devem votar. Se no seu estado ganhar o Trump, todos os deputados vão votar no Trump. Se no seu estado ganhar o Biden, todos os deputados do seu estado vão votar no Biden. E é assim que funciona. Não tem segundo turno. É uma eleição muito estranha, não tem segundo turno. E o voto não é direto. Você vota para decidir em quem os delegados dos estados devem votar. Então, na votação popular, em que ele contestou o voto por correio, que nos Estados Unidos você pode votar por correio, ele disse que tinha fraude, porque, veja, os Estados Unidos não tem título de eleitor. Vocês sabiam disso? Não tem título de eleitor? Quando você vai votar, tem campanhas do governo para você se registrar. Aí você se registra para dizer que quer votar. Não tem um título. Não é só simplesmente você ir lá, você precisa se registrar. Ele disse que tinha um monte de gente que se registrou, um monte de gente morta, que não tinha nada que ter registrado, um monte de gente que votou pelo correio e o voto extraviou. Bom, tudo isso já morreu. Tudo isso já caiu na justiça. Não existe mais essa apelação. Já se decidiu em quem os delegados devem votar e já teve a eleição no Congresso. Os delegados já votaram e já elegeram o Biden. Agora ele está contestando o voto no colegiado, nos representantes. Quer dizer, ele ainda não entendeu. Gente, até o Putin já reconheceu a vitória do Biden. É só ele que não reconhece. É uma coisa ridícula e esse ridículo tem um motivo. Só 5 vezes na história americana, em mais de 200 anos de república, um presidente tentou a reeleição e perdeu. Normalmente quem tenta a reeleição consegue. Normalmente o mandato acaba sendo de 8 anos, porque se você ganha e você concorre à reeleição, você normalmente se reelege. Alguns não disputaram a reeleição, mas os que disputaram normalmente ganharam. Só 5 na história. O Trump é o 5º da história. Esse fiasco só tinha acontecido outras 4 vezes. Então ele não está aceitando que ele perdeu. E agora ele está acontecendo até a eleição lá no colegiado. Quer dizer, já foi. Aceita. Vai chorar na cama que é lugar quente, porque já foi. Certo? Vamos continuar. Se você está gostando, se inscreva no canal Pensando Alto do YouTube, que eu vou ler mais uma para você. Dá uma olhada aqui. Apesar da crise da vacina, Bolsonaro mantém a aprovação em alta e vence em todos os cenários para 2022, diz pesquisa. Eu quero ler essa notícia para tranquilizar você. Veja, aprovação em alta é diferente de aprovação alta, certo? Ninguém está dizendo que ele está com aprovação alta. Ele está com aprovação em alta, o que é diferente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tem 38% de aprovação. 38% é uma aprovação baixíssima, tá? O Bolsonaro não tem 40% de pessoas que acham o governo dele ótimo ou bom. 38%. Só para você comparar, o Lula, quando saiu da presidência, em 2010, depois de 2 mandatos, podia ter acontecido de tudo. Mesmo assim, ele saiu com aprovação de 87%. 87%. Por isso que ele conseguiu eleger a Dilma, porque ele tinha muita aprovação. Isso é uma aprovação alta. 38% não é aprovação alta, é aprovação
em alta, certo? Mas por que então que Bolsonaro venceria em todos os cenários? Pelo seguinte, pense primeiro num campeonato. Pense assim, no Mundial de Clubes de Futebol, né? Mundial, pensa num campeonato. Você fala assim, por exemplo, será que o Bayern de Munique tem chance de ser campeão? Depende. Com quem que ele vai concorrer? Depende quem são os adversários. Você nunca sabe se alguém tem chance de ganhar, seja lá o que for, se você não souber contra quem essa pessoa está concorrendo. Hoje, não há adversários. Não há ninguém que fale assim, ó, eu sou o candidato para 2022. A gente sabe que o Dória pode ser, mas ele não chegou até agora e falou que é candidato. A gente sabe, por exemplo, que o Sérgio Moro pode ser, o Luciano Huck podem ser, mas nenhum deles chegou e falou, eu sou o candidato. Nem o Lula. O Lula não chegou e falou, eu sou o candidato. Então, Bolsonaro está declaradamente candidato, ele é o atual presidente da República, e isso importa. Veja, o Fernando Henrique se elegeu, o Lula foi presidente e se reelegeu, a Dilma foi presidente e se reelegeu. Então, ter a máquina do Estado é importante, só que não há adversários. Então, ele vencer todo mundo hoje, ele está praticamente disputando sozinho, mesmo que você coloque um outro nome, esse outro nome é hipotético, é diferente da pessoa se colocar como candidato. Então a gente não pode confundir. A aprovação de Bolsonaro não está alta, ela está em alta porque ela subiu por causa do auxílio emergencial. Então, enquanto tiver auxílio, e esse mês de dezembro é o último, depois não tem mais, enquanto as pessoas ainda tiverem o auxílio, a popularidade dele está em alta, não alta, em alta. Mas, em janeiro, nós vamos ter um pequeno problema para Jair Bolsonaro, que é acaba o auxílio emergencial. E aí eu digo para vocês, 40 milhões de pessoas não terão emprego, não terão seguro-desemprego, porque já foram mandados embora, já passaram os 5 meses do seguro, e não terão auxílio emergencial. O que essas pessoas vão fazer? E aí eu quero que vocês venham aqui comigo essa teoria desse psicólogo que se chama Daniel Kahneman. Esse Daniel Kahneman diz basicamente o seguinte, a alegria de ganhar é menor que a tristeza de perder. Eu vou repetir, a alegria de ganhar é menor do que a tristeza de perder, mesmo sendo um valor igual. O que isso quer dizer? Se você teve uma euforia, porque você está ganhando R$600, isso te deu uma certa alegria, né? Então você ganhou R$600, opa, tô alegre. Só que a hora que você perde esses R$600, a sua tristeza não é do mesmo tamanho. A tristeza é maior. Então, se Bolsonaro ganhou 5, 7 pontos de aprovação por causa do auxílio, a hora que é o auxílio emergencial, ele vai perder não 5 ou 7 pontos, ele vai perder 7 ou 10, ele vai perder mais, tá? A alegria de ganhar é menor do que a tristeza de perder. Esse pouco de aprovação que ele ganhou, essa popularidade em alta que vem do auxílio, a hora que o auxílio acabar, vai ser uma tristeza séria, porque a pessoa vai olhar para a mesa e vai ver um prato vazio, vai sair para procurar currículo e não vai ver empresa contratando, vai pedir auxílio emergencial, não tem. Nós vamos entrar em colapso social. O mês de janeiro vai ser terrível para as pessoas. Estão tentando ver o que podem fazer para provocar uma prorrogação do auxílio emergencial, mas não há essa perspectiva. Não há orçamento para isso. Aliás, o orçamento para 2021 sequer foi feito. Paulo Guedes não mandou um esboço de orçamento, a Câmara não discutiu, não há sequer orçamento, não foi discutido ainda um orçamento. Então as pessoas não terão de onde tirar dinheiro. Essa popularidade não é alta, de Bolsonaro ela está em alta, mas não é alta, e ela vai cair a hora que acabar o auxílio emergencial, já é o último mês, não há mais pagamentos para fazer. Então não se preocupem, é normal que ele vença hoje em todos os cenários, porque hoje ele é praticamente candidato único, então é normal que ele vença, ele é o atual presidente, isso ajuda, ele não tem opositores oficiais ainda, e acabando o auxílio emergencial, esse pouco de ganho que ele teve de popularidade vai despencar, porque a alegria de ganhar é menor do que a tristeza de perder. Certo, meus amigos? Esse foi o Critica Brasil News, meu nome é Roberto Cardoso, eu sou do canal Pensando Alto aqui do YouTube. Se inscreva lá, se inscreva aqui se você está aqui pela primeira vez. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço e valeu! Tchau!